Então agora que a gente está com a nossa porta pronta, o que a gente precisa fazer? A gente precisa instalar o puxador. Você tem dois tipos de puxador. Você tem o puxador embutido, que é esse aqui que eu vou colocar. E você tem aquele puxador externo, que você faz dois furos atravessando a porta, coloca o parafuso, né, de fixação e encaixa um de cada lado. Nesse caso aqui eu optei por fazer o puxador embutido. Então, quais são as considerações que você vai precisar para esse puxador? Você precisa definir a posição exata aqui do seu puxador para você poder fazer o rasgo com a tupia. Se você não tiver a tupia, você pode optar por botar o puxador externo, né? A altura do puxador fica praticamente a 1,10 m do piso, então você mede 1,10 m aqui da parte de baixo da porta e centraliza aqui o puxador no 1,10 m. A posição aqui em relação à porta, você tem que ver de acordo com o seu projeto. Como eu tenho uma peça, como a porta vai encaixar num L, né? A porta vai encaixar num L, então eu tenho uma parte de MDF que vai avançar aqui na porta quando ela estiver fechada. Então eu tive que observar até onde esse pedaço ia e colocar o puxador numa posição que mesmo com a porta encaixada, ele ficasse numa posição que você que vai permitir, né, ao cliente colocar a mão, né, no puxador para abrir a porta. Então você tem que se atentar a essa medida. E aqui também eu tive que afastar ele, porque aqui eu vou ter nesse projeto, aproveitando esse sarrafo que a porta vai encaixar, eu vou ter aqui a fechadura. Então eu tive que realmente afastar o puxador para poder colocar a fechadura aqui da porta de correr. Ok? Feito a marcação, como que você faz? Definiu as medidas, você tem que traçar essa parte interna aqui do puxador aqui na porta. Se atentando, né, por exemplo, esse aqui, uma das beiradas aqui é bem fininha. Então, nesse caso aqui, eu estou tendo que respeitar bem essa medida interna aqui. Estou tendo que colocar ele bem justinho, que é para não correr risco do rasgo aparecer, visto que um lado desse puxador ele é bem... a aba dele não é pequenininha, né? Então, se atente em relação a isso. Observe como que é o seu puxador para você poder respeitar essas medidas. Então tá bom, marcação feita aqui, o que você pode fazer para garantir que você vai fazer o rasgo certinho? Eu vou puxar um pouco a porta aqui, vai tremer um pouquinho o vídeo, que a câmera está em cima da porta. E aqui, o que você faz? Você faz um gabarito. Depois que você faz a marcação do rasgo que você precisa fazer, vai ser necessário criar um gabarito. Para quê? Para você justamente poder, sem preocupação, limitar a tupia. E aí você vai passando, desbastando toda a área, né, equivalente a essa parte aqui de baixo do puxador, para você poder deixar aí embutido. Como que você faz? Você fez o traçado do quadrado, você vai posicionar essas peças inicialmente estão soltas. Eu gosto de fazer assim, você pode calcular e criar o gabarito, mas eu gosto de fazer isso. Eu pego nesse caso aqui, 3 sarrafos, 3 sobras aqui soltas, né? Posiciono aqui e vou com a quina da fresa posicionando a tupia nos pontos que eu preciso.
aonde a quina da fresa vai estar passando nas linhas que foram traçadas. E aí você consegue, por exemplo, aqui, vamos imagina que está tudo desmontado. Aí eu coloco esse sarrafo aqui, vejo a posição aqui que ele tem que ficar em relação à quina da fresa, né? E aí coloco esse do lado, mesma coisa, eu giro a fresa e coloco aqui. Posicionei esses dois na posição, eu gosto de botar um esquadrozinho aqui, um que eu tenho pequenininho, para poder garantir que está a 90 graus, seguro a peça e colo essa aqui por cima. Colo, depois que ela colou, eu parafuso. Faço o mesmo procedimento aqui do outro lado. Posiciono, né? Ajusto aqui a fresa, coloco esse sarrafo aqui, colo essa peça em cima e depois parafuso. Aqui embaixo, como a gente, assim, a intenção não é ficar girando a tupia, porque esse lado aqui que prende o acessório, esses três lados aqui, a distância da borda para a fresa é igual. Só que esse aqui não, esse aqui é diferente. Esse aqui é menor. Então, e outra coisa, você não vai conseguir colocar um sarrafo grande, porque você tem aqui a parte da fixação daquele acessório da tupia que você coloca aqui atrás, roscado aqui, que é o limitador dela. Então aqui nessa parte aqui você vai precisar de um MDF mais baixinho. Eu tenho aqui uns pedacinhos de 3 milímetros e é o suficiente para fazer batente aqui. E aí eu faço a mesma coisa, eu posiciono a tupia, giro a fresa para ficar tangenciando aqui o risco e aí prendo essa abinha aqui com um grampo. Para não ter risco de soltar, né, eu boto até mais grampo, né? E aí ele fica bem preso. Então, agora é a hora de fazer, né, o rasgo. O que você vai fazer? Primeiro rasgo eu gosto de fazer ele não muito profundo. Então, eu avanço um pouquinho a fresa. E aí, como você não está entrando da extremidade, né, você liga a tupia, posiciona ela aqui, dá a entrada com ela no MDF e vai desbastando. Agora é a hora da sujeira, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Vou mostrar só esse primeiro aqui, tá vendo? Rasgo feito. Depois que você fizer o rasgo, você vem com o seu puxador e vê se ele está encaixando. Ó, tá vendo aqui? Aqui embaixo aqui eu preciso tirar uma lasquinha para ele encaixar melhor. O que eu vou fazer? Vou puxar essa régua um tico para baixo. E aí você vai vendo, fazendo os ajustes depois que você fez o primeiro corte, para ver se está direitinho aí o posicionamento. Furação completamente pronta, né? Aqui eu tive que fazer essa abinha aqui do parafuso, porque esse puxador é para botar em porta comum, né? Então você embute ele, mas você tem também o parafuso para prender ele de dentro para fora, caso você queira. Então você não pode esquecer de abrir essas abinhas. Então já testei aqui, ele está bem rente. E agora o que a gente vai fazer? Passar um pouquinho de cola aqui do lado para colar o puxador. Eu gosto de usar essa cola Pur, é uma cola de poliuretano. Ela é expansiva, ela é parecida com aquela espuma expansiva. Então é muito importante aqui que você coloque uma quantidade pequena, senão ela vai expandir e vai começar a sair para fora aqui do puxador. Você pode colar qualquer tipo de puxador com ela, depois que ela seca, meu,
até mesmo um engrosso, você pode fazer com ela também. Aqui eu boto uma quantidade pequena de cola. Pego um pedacinho de fita de borda, um pedacinho de papelão, dou uma espalhada aqui, né? Para ela ficar no comprimento todo do puxador. E aí você coloca ele no lugar e espera secar. Se atente na posição, né? Esse puxador aí não é simétrico. Então você tem que botar aí na mesma posição que você botou do outro lado. Posicionou. Vou pegar um martelinho de borracha. Esse ficou bem justo. Então tá aí. Como ele entrou bem justo, vou deixar ele secar normalmente. Caso ele tenha entrado com um pouquinho de folga, como a cola é expansiva, ela pode empurrar, ela pode tirar o puxador de posição quando você estiver colando. Então o que eu costumo fazer? Eu coloco um pedaço de MDF aqui em cima e coloco um peso até a cola secar. Essa cola demora mais ou menos uns 20 minutos para secar. Beleza? Então, nossa porta pronta, quer dizer, puxador colocado. Vamos agora instalar as roldanas e fazer o rasgo na parte de baixo da porta. Agora nós vamos fixar as peças que encaixam a porta na roldana. Qual a distância que você vai botar aqui? Você tem que olhar no manual. Cada kit ele define essas distâncias que as peças ficam da extremidade, profundidade de rasgo que ainda vou fazer ali na parte de baixo da porta. Então esse kit em específico ele diz para que o início aqui da parte metálica tem que ficar a 30 milímetros da porta. Eu já fiz as marcações aqui para facilitar. E você tem que se atentar à posição do rasgo. Por quê? Porque essa porta, o trilho vai estar aqui, imagina que a roldana está aqui, essa porta você vai encaixar ela. Então você vai encaixar de dentro, como se você está dentro do quarto, né? Você vai encaixar, então você tem que se atentar na posição do rasgo para ficar na posição correta da porta. Tá? Nesse caso aqui, eu estou trabalhando, a porta está invertida, esse aqui é o lado de dentro da porta, então o rasgo, para mim aqui, tem que ficar para baixo, porque esse aqui é o lado que vai ficar para dentro. Então eu vou pegar essa porta e vou encaixar por dentro. Então, vamos prender. Nessa parte de cima, como esses parafusos eles vão suportar o peso total da porta, eu gosto de usar um parafuso maior. Então geralmente eu uso 4x40 ou 4x50 para o parafuso poder entrar bem na peça e te proporcionar uma boa segurança, né?
Então é assim que fica. A peça fica presa. Aqui em cima, fixação simples. Agora vamos para o rasgo. Aqui embaixo, qual vai ser a profundidade do rasgo? É um rasgo de 6 milímetros centralizado na porta com uma profundidade de 10 milímetros. Onde é que você acha essa medida? No manual que vem no kit, então não se preocupe. Então já fiz aqui os ajustes aqui na minha tupia, nas gambiarra aqui para eu conseguir usar a guia dela. E vamos fazer o rasgo. Aqui você tem que fazer o rasgo com cuidado, com atenção, para evitar que você fique torcendo a tupia. Essa régua maior aqui te ajuda nas extremidades, porque quando você está entrando com a tupia e saindo, você já vai ter um bom apoio na peça. Então esse prolongador aqui desse acessório aqui da tupia é muito válido para qualquer serviço que você for fazer. Coloca e aí te dá uma segurança maior na entrada e na saída da peça, quando você não está usando régua de apoio. Vamos conferir se o rasgo está do tamanho certinho. Vou pegar o limitador e passar dentro do rasgo. Está um pouquinho apertado. Depois eu vou ter que dar uma pequena largada. Eu vou fazer logo a profundidade dele. E aí depois eu faço esse ajuste da largura. Por que quando eu cheguei aqui no final eu parei e entrei com a fresa pelo outro lado? Porque na posição que você vem cortando, a fresa vai bater na fita de borda empurrando ela para fora. Então você pode dar uma quebradinha aqui na fita de borda de uma forma que vai ficar feio depois. Então você entrando sempre contra a fita de borda, você garante um cortezinho, que ela fique com um cortezinho, com um recorte bonitinho igual ao do rasgo, beleza? Então vamos lá. Rasgo feito. Agora a nossa porta está completa. Eu vou só dar uma ajustadazinha, tirar só mais um filetinho para o guiazinho que fica preso no chão correr com mais facilidade, para a porta correr com mais facilidade nele, mas é só um tico-tico. E aí nossa porta está 100% pronta. Então nós já fizemos toda a estrutura do trilho, porta, e agora o próximo passo é a instalação no cliente.